Nesse vídeo eu vou falar sobre as regressões de maneira geral. O método que eu trabalho é a psicoterapia reencarnacionista. Então, nele, desde 2026, ele foi criado em 96 pelo Dr. Mauro Crítico, né? Ele trouxe essa terapia do plano espiritual, que quando a gente morre, a gente faz, né? A gente se recorda vidas, a gente faz terapia individual, em grupo, isso nas regressões é muito comum, é muito interessante. E então a gente tem várias formas, né, de lembrar das vidas passadas. A primeira, espontâneo. Então pode vir um sonho, e às vezes são sonhos bem, geralmente intensos, que trazem ali uma emoção. A gente acorda imaginando que foi alguma coisa diferente. A gente também pode ter uma regressão muito rápida quando a gente conhece uma pessoa. Você já teve aquela impressão assim, nossa, você olhou, falou um oi, aquela pessoa não te fez nada, você já detesta ela. Nossa, que pessoa irritante, que pessoa difícil de conviver, você não conhece ela. Isso acontece demais. Ou então aquela pessoa que você mal conversou, mas já tem uma afinidade gigantesca. Então, nada tem início nessa vida, nem a infância, nem as amizades, nem pai e mãe. Tudo é uma continuação de vidas e vidas e vidas e vidas físicas e extrafísicas. Então a gente tem muito desses gatilhos. Tem crianças também que se lembram espontaneamente de vidas passadas. Isso está ficando muito comum. As crianças estão muito mais abertas, mais evoluídas e de repente os pais também, né? Então tende, conforme vão passando as gerações, a termos melhores condições de informações. Então, já há muito tempo se utiliza a hipnose. Na Europa é algo muito comum, não só para lembrar de vidas passadas, mas para várias situações. Mas a hipnose, ou como o método começou, já como algo terapêutico para ser uma coisa focal. Se você chega lá e fala, nossa, eu tenho uma dor de cabeça crônica que não se cura. Então, o terapeuta, dependendo da linha, né, ele vai te levar justamente naquela situação que levou à ocorrência dessa dor de cabeça. Né? Em alguns métodos, aí faz lá algum fechamento, né? Alguma situação ali para melhorar, mas pode ser que não, que a pessoa só recorde e continue ali naquela sintonia. Isso é muito comum, isso é muito frequente. Na hipnose atualmente, é até uma tristeza, né? A banalização em relação a isso. Tem cursos de finais de semana para lidar com o inconsciente, algo extremamente poderoso. Tem também a hipnose que é de show, às vezes tem de realmente a pessoa coloca lá várias pessoas, é interessante, é bem legal, mas não sei, eu até quero estudar mais, até para tirar algum preconceito que tenha, né, porque a gente tem muita. E realmente, né, como tudo na vida, tem gente que usa bem a ferramenta, tem gente que usa mal a ferramenta, mas é importante dizer que é muito importante em qualquer método você escolher muito bem a pessoa que vai te auxiliar. No caso, se for fazer, eu sempre recomendo fazer psicoterapia reencarnacionista, porque dos métodos que eu já vi, depois eu vou explicar os princípios, né, os princípios dela. Então a gente tem a hipnose, que tem alguns métodos em que a pessoa fica acordada e em outros que ela fica completamente desacordada, mas com resultados excelentes, né? Não tenha dúvida, é um método excepcional quando bem usado. Aí também tem vertentes ali do Theta Healing, que trabalham com vidas passadas, alguns acessos também.
Tem outra também que eu estou me esquecendo, mas a psicoterapia reencarnacionista, eu até quero perguntar pro Dr. Mauro Quitico, de repente eu já pensei em convidar ele pra gente fazer uma live, que eu quero fazer umas perguntas pra ele, que eu tenho muita curiosidade de saber as fofoquinhas mesmo, tipo, como é que começou, como é que veio, qual que foi a, a ideia para esse método. Que ele tem muito um princípio de que nós, como terapeutas, nós somos auxiliares do plano espiritual, para que a pessoa que está recebendo a informação receba a informação que o mentor, o guia ou anjo da guarda, ou os mentores e guias e anjos da guarda do plano espiritual, e eles que decidem o que ela vai recordar. Se a pessoa vem até mim com a dor de cabeça, a gente não vai até o ponto daquela dor de cabeça. Ah, vamos ver ali a origem. Não, a gente deita e vamos ver o que os nossos mentores, os mentores da psicoterapia reencarnacionista, os amparadores, tem vários não. O que eles vão trazer para nós, né? Nós estamos aqui muito isolados, muito limitados, né? Nós não nos lembramos das vidas passadas, nós não nos lembramos do período entre vidas, nós não nos comunicamos mais com os nossos mentores, né? Algumas pessoas ainda veem uma parcela pequena do outro plano, mas nós estamos completamente apagados. E o nosso papel nessa terapia é dar o apoio para a pessoa, compartilhar tudo que a gente aprendeu no curso, que visa a pessoa ali ter uma mudança de raciocínio em relação à vida, em relação aos problemas dela, e isso vai mudando várias coisas. Então, o nosso papel é ali de humildade, de ver se eu lembro as palavras humildade, submissão e obediência ao plano espiritual. Então, no momento da regressão em si, nós temos todo o método, né, certinho, bonitinho, para a pessoa acessar mais livre possível a informação, até um ponto em que ela esteja bem, que ela esteja curada. É como se, sabe quando a gente assiste um filme, que ele é todo o filme ele é péssimo e tal, a gente fica, nossa, que tem nada a ver. Mas no final ele explica tudo, tem um final inteligente e de repente muda toda a sua concepção do filme. Fala, nossa, eu tenho que assistir de novo para entender ali tudinho. E o mesmo acontece com o contrário, às vezes o filme é todo bom e tal, e no final acontece um negócio nada a ver, perde contexto, muito ruim, parece que todo filme é ruim, né? E nós, nessa vida, em outras vidas, nós temos muita tendência de lembrar da parte ruim. E então a gente fica muito no trauma, né? E esse trauma de uma vida passada, vamos supor que essa dor de cabeça seja por causa de um acidente que essa pessoa sofreu, algo violento. Ela não precisa lembrar ali daquele sofrimento, quem que fez, por que aconteceu. Não, são os mentores que sabem o que ela precisa lembrar. Algumas pessoas, elas precisam lembrar o quão forte elas são, quanto que os mentores do plano astral estão ali por ela, ela precisa se sentir de novo acolhida, ela precisa lembrar que ela é um espírito eterno, ela precisa se desligar daquilo ali até um ponto que ela esteja bem, que a dor pode ser que suma se isso for o propósito do trabalho, o propósito real desse trabalho. Então a gente tenta sempre levar para o ponto bom para ter aquele final bom. Então a pessoa já. E eu também, quando a gente acompanha, a gente sai de lá com uma energia muito renovada. É incrível. Eu tenho muita saudade da época que eu fazia as regressões, né? Direitinho, que fazia 2 vezes por semana. Eu fiz por 4 anos e depois continuei com algumas regressões no curso. Depois a gente fez algumas para treinar, né? E depois comecei a acompanhar, mas até preciso fazer mais para mim. Mas depois eu comento mais sobre isso. Então, aí, eu acho que sobre o método,
Acho que é isso sobre a investigação inconsciente. Vamos lá, assim, como que acessa? A gente vê, bom, nós temos todos os nossos sentidos. Assim como no físico, algumas pessoas têm mais facilidade com a visão, algumas pessoas têm uma capacidade mais auditiva, algumas pessoas são mais intuitivas. Então, na verdade, quando a pessoa deita para acessar, tem pessoas que acessam sem ver, tem pessoas que sentem no corpo, tem pessoas que ouvem, né? Tem pessoas ali que transmitem falas. Então, é algo absolutamente espiritual. E a gente vai, e eu gosto muito, porque eu associo a isso as outras técnicas, que são a parte energética ali da conscienciologia, de outros cursos também que eu fiz. Eu estudo constelação sistêmica, também fiz o curso da DEA, das cíclicas, que tem várias ferramentas também que agregam ao trabalho. Então, a gente trabalha as secreções, mas eu também vou dando ali informações para as pessoas irem se trabalhando, irem se experimentando, para ir se situando melhor nesse mundo real, né? Que o mundo real é o mundo físico, o mundo dos nossos sentidos, mas também são reais as nossas intuições, as nossas percepções, as comunicações com o outro plano, né? Isso tudo é isso tudo faz parte. É como o espectro eletromagnético, né, que vai dos raios gama até o raio, como é que é? As ondas de rádio? Se eu não estou enganada, é onda de rádio. Então a gente vê ali uma fração muito, muito pequenininha, que é a luz visível. Isso tudo que você está vendo é uma fração muito pequenininha do espectro eletromagnético. Mas não quer dizer que o restante todo não exista. E também não quer dizer que seja necessário ver tudo. Porque se nós víssemos todas as ondas, você imagina, você vendo micro-ondas, ondas de rádio, o que mais? A luz, deve N frequências, né? Que nós temos aqui, que nós somos bombardeados, na verdade, por essas frequências. Tudo ia ser uma bagunça na nossa cabeça e uma poluição total, né? Uma poluição visual. Então, tudo é muito certinho. A nossa, a nossa memória, né? Também o esquecimento de vidas passadas. Por mais que hoje eu falo que eu sou inimiga do esquecimento. Por quê? Porque eu auxilio as pessoas a se lembrarem. E por mais que a gente tenha uma responsabilidade, uma ética muito grande sobre as lembranças das nossas vidas passadas, eu gostaria de me lembrar de tudo. Só que eu sei que para isso eu tenho que ter uma estrutura orgânica diferente e uma maturidade muito grande para ver tudo e aceitar muito bem. Eu até acho que eu tenho, porque tinha muitas regressões, fiz muitas regressões. Algumas que eu assistia assim e falava, nossa, que interessante a forma como eu estou recebendo isso. E isso não é à toa, eu já fiz, eu também já tive regressão, em que eu me recordei eu estando no plano espiritual, passando pelo tratamento com as regressões, né? Era muito legal, porque eu me lembro assim direitinho, a sala que eu ficava, aí eu ficava lá, e quando uma pessoa vinha conversar comigo, como é um processo, lá, né? É um processo muito intenso, eu ficava olhando para ela e ficava. Ai, não havia aquele momento, eu começava a passear em tempos. Eu via a vida passada dela, era uma coisa bem maluca, assim. Eu tive uma regressão do momento em que o mentor do plano espiritual me convidou a trabalhar, a ajudá-los a desenvolver esse trabalho no outro plano. Eu sei que agora parece coisa de doido, de repente, para a pessoa que está ouvindo essas ideias pela primeira vez. Mas depois de tudo que aconteceu, eu tive uma vez também, fofoquinha, que uma pessoa estava passando, né? Tava deitada, tava se lembrando, tá tendo a lembrança ali do plano espiritual. E eu me via, tipo assim, ele começou a descrever, mas eu meio que comecei a ver que eu tava lá também. Aí depois ele falou, e você tava aqui também. Então é tanta coisa legal que, que acontece. Aí essa mesma pessoa me perguntou uma vez, você lembra como que você trabalhava com as regressões de outra vida? Eu falei, não tenho essa lembrança não.
Aí ele me falou que eram várias pessoas ao mesmo tempo. Elas estavam deitadas, elas faziam as regressões. Aí depois eu ia entregando, conforme elas iam voltando, iam acordando, eu ia entregando papel para elas e pedia que elas anotassem. Depois eu me sentava com cada uma e a gente conversava sobre aquilo ali. Aí ele olhou assim pra mim e falou: Nossa, seu método melhorou bastante, né? Porque agora você já anota, já tá aqui comigo e tal. E eu achei muito interessante que é muito semelhante ao método que a gente usa quando tem a regressão à distância, em que a pessoa faz a regressão e uma das formas de fazer isso, né? Depois eu vou gravar um vídeo explicando direitinho. Ele faz a regressão, passa por ela, e depois a gente vai. Um método que eu gosto muito quando ela é curta, né? Quando a gente faz online, eu coloco no monitor pra gente ler junto. Então, quando a gente vai lendo junto, aí ali a cada parágrafo a pessoa vai falando: Nossa, isso me conecta com tal situação que aconteceu. Teve uma pessoa que reconheceu ele com certeza que a pessoa que o meu colega tinha acessado. Nossa, esse daí é meu marido, ele faz isso. Até hoje eu tenho certeza e tal. Aí no final ela, até muito animada, falou assim: Nossa, me deu uma vontade muito grande de ir lá e conversar com ele. Porque ela entendeu que a forma como ele a tratava, que ela achava estranho, era algo que era dele, né? Que ele já fazia isso desde outra vida, e que lá na outra vida ela também ficava confusa em relação a isso. Só que quando ela se lembrou, ele explicava por que ele fazia, né, dessa forma. Aí, recente, até conversei com ela, ela falou que até hoje se lembra da regressão, que foi muito, muito importante para ela. Então, eu acho que é sobre isso. Ficamos até aqui. Muito obrigada.